Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Fala, gente querida! Voltei para conversar com vocês sobre um assunto que me interessa muito e voltei, como vocês podem ouvir, ainda fanha e ainda rouca, porque o ciclo de resfriado na minha casa não acaba nunca mais. São 4 pessoas trocando vírus o tempo todo, e assim a gente não pode trabalhar, não pode parar de trabalhar, não é mesmo? Então, vai rouca e fanha mesmo. Muito bem, tô aqui hoje para falar sobre um assunto que a gente está sempre repetindo, mas que, por alguma razão misteriosa do universo, acaba se tornando recorrente. Tenho a impressão de que isso não vai mudar, mas gravar um podcast sobre isso já é uma maneira de ter lá um materialzinho a respeito do assunto, né? E quando a gente cansa de explicar, a gente fala, vai lá, escuta o podcast. E aí, de repente, esclarece aí algumas dúvidas. O assunto é o tarô que decide. O que significa isso? Significa que muitas vezes a pessoa que nos procura para jogar tarô nos procura com a expectativa de que o tarô decida por ela, né? Veja bem, isso não é uma crítica, porque não seria nem justo criticar a pessoa que me procura, né? Buscando ajuda, xingar a pessoa e reclamar a respeito dessa pessoa, porque na verdade, se ela está me procurando para obter ajuda, o mínimo que eu acho que ela vai esperar de mim é que eu seja uma pessoa confiável, né? Eu, por exemplo, jamais procuraria alguém que reclama de mim, né? Porque aí eu vou lá, procuro a pessoa sabendo que a minha necessidade vai ser traduzida como encheção de saco. Então, assim, se eu viesse a descobrir que alguém que eu procuro em busca de ajuda reclama de mim porque eu faço isso, provavelmente eu não faria mais. Em função disso, é óbvio que eu não estou aqui para criticar essas pessoas que nos buscam esperando esse tipo de ajuda. Faz parte. Mas eu queria abrir esse espaço aqui para falar um pouco sobre essa situação e, quem sabe, esclarecer ao máximo, ou pelo menos esclarecer dentro da minha realidade, dentro do possível, né, para colaborar com a conscientização a respeito disso. Gente, o tarô não decide por ninguém. Eu lamento dar essa notícia. Adoraria poder, por exemplo, resolver questões a partir de uma carta. Então, a pessoa está lá com um problemão, eu viro uma carta e falo, olha, acabou seu problema. Na verdade, agora é só você ligar para a pessoa, falar XYZ e você vai resolver isso, né? Seria maravilhoso, mas a prática oracular não é sobre isso. Não se trata de uma prática que invalida e que desqualifica a sua ação no mundo. Ao contrário, a prática oracular funciona quando a gente entende que aquele perrengue, que aquele problema, que aquela encrenca ou que aquele BO são nossos. E que se são nossos, somos nós que devemos lidar com eles.
Nossa, mas então pra quê, né, que eu vou jogar tarô? Você vai jogar tarô para esclarecer, para entender melhor a situação, para buscar tirar certas dúvidas a respeito de questões importantes. Mas não busque o tarô para que ele resolva no seu lugar. E olha, gente, vou contar uma novidade para vocês. Isso não acontece só com consulentes, isso acontece com praticantes também. É recorrente os praticantes que jogam tarô para absolutamente tudo na vida. E isso acaba virando um problema porque em médio e longo prazo essa prática vai tirando da gente a nossa espontaneidade de viver. Ou seja, se o tarô resolve tudo para mim, né? Eu vou na padaria, eu não vou, jogo tarô. Eu vou pintar o meu cabelo de uma cor ou de outra, jogo tarô. Eu devo ligar para fulano ou não, joga tarô. Eu devo comprar uma roupa nova, joga tarô. Quando a gente entra nessa dependência da prática oracular, a ponto de a gente já não confiar mais em consultar a gente mesmo e buscar todas as respostas no oráculo, a gente está perto, literalmente, de abrir mão de viver e de buscar um roteiro para supostamente viver melhor. Essa ilusão de que roteiros, receitas e fórmulas funcionam para viver melhor, ela não é uma coisa assim tão nova na história. É normal o ser humano buscar fórmulas para tentar lidar com as situações e tentar ter uma vida mais tranquila, né? Sem tantos problemas. Mas, como eu falei no começo, é uma ilusão, porque a vida envolve problemas, conflitos e dilemas. O viver envolve tensão. Viktor Frankl já diz que a tensão faz parte da vida e, inclusive, colabora na busca de sentido. O que ele quer dizer com isso? É um conceito que se chama noodinâmica, onde ele diz que a expectativa de uma vida sem tensão, sem preocupação, sem estresse nenhum, é com certeza um delírio, é uma ilusão, é impossível. A vida envolve esse tipo de coisa. Óbvio que a gente não tem que ficar procurando um problema onde não tem, né? Quem tá na rede social sabe que muita gente gosta de procurar problema onde não tem. Não se trata de ficar cavando o problema, mas se trata de entender que essa noodinâmica é parte da vida, né? Aquela expectativa do equilíbrio perfeito. Quando a gente fala equilíbrio, todo mundo fica imaginando que equilíbrio é uma vida com pouca movimentação, com pouca surpresa, com tudo basicamente controlado e organizado. Mas equilíbrio também envolve movimento. E a noodinâmica ensina a gente que essa expectativa só aumenta o nosso sofrimento. A expectativa de uma perfeição, de uma vida ideal, de uma vida sem dilemas, de uma vida sem confusão, de uma vida sem dúvida. Isso não é possível. Na vida real, isso não é possível. Então, acho que aqui, nesse primeiro bloco, vale dizer que uma vida sem tensão é uma vida de mentira. E que, portanto, viver envolve os elementos que são representados, inclusive, na Carta da Força, né? Viver
envolve coragem, envolve enfrentamento. E parte desse enfrentamento é saber tomar decisões sem depender de um oráculo para isso. Bom, quais são as principais vias de uma consulta, né? E aqui eu quero dizer, assim, traduzindo em miúdos, quais os principais tipos de consulta? A rigor, a gente tem 3 tipos mais frequentes. E olha, já vou avisando, você deverá encontrar outros ainda por aí, tá? Eu estou me concentrando nos 3 principais, que são o tarô para orientação e aconselhamento, o tarô terapêutico e o tarô preditivo. Quando a gente fala sobre essas 3 possibilidades, acho que é legal passar por elas rapidamente. Quando a gente fala de tarô preditivo, a gente está falando de um tipo de prática oracular que se pauta em grande parte, em grande medida, nas tendências e previsões, né? Isso não quer dizer que toda tiragem preditiva seja uma tiragem apocalíptica, porque você pode encontrar pessoas que têm um tipo de leitura terapêutico, por exemplo, e a pessoa, às vezes, da leitura terapêutica se mostrar mais apocalíptica do que a pessoa do preditivo. Então, não vamos nos enganar aqui a partir das denominações, porque preditivo é fatalista, não necessariamente. Tudo depende da abordagem, que é outra coisa, tá? Da abordagem do profissional. Às vezes, um profissional mais interpretativo, que é aquele que gosta de trocar com o consulente, tende a ser menos fatalista do que o profissional, por exemplo, que tem uma abordagem mais paternalista, que é aquela pessoa que normalmente resolve tudo, faz tudo na consulta, o cliente só senta, escuta e sai. Então, voltando, não é porque é preditivo que necessariamente é fatalista, tá? Mas normalmente é uma leitura que se concentra nas previsões e nas tendências. O foco principal está aí, olhar para o futuro. Temos também a possibilidade da prática oracular terapêutica, conhecida como tarô terapêutico. Nessa prática, a gente tem possibilidades de leituras que viabilizam o autoconhecimento. Vale dizer que nem todas as práticas terapêuticas são iguais. E vale dizer que quando a gente chama de tarô terapêutico, não significa que essa prática oracular substitua uma sessão de psicoterapia ou de psicanálise. Uma consulta de tarô não substitui psicoterapia de modo algum, nem psicanálise, muito menos psiquiatria. A tendência de entender o tarô terapêutico nesse viés é grande, mas é importante que a gente precise também esclarecer de que nessa leitura a denominação terapêutica está muito mais relacionada ao efeito que a consulta gera do que necessariamente a consulta propriamente dita ser um processo de psicoterapia, porque não é. Então, quando a gente fala de tarô terapêutico, e esse assunto dá assim, uma polêmica extrema, por isso que tem alguns assuntos que o pessoal até pede para eu abordar, e eu morro de preguiça. Esse é um deles, tá? Não é porque eu não gosto de tarô terapêutico, não se enganem. Não é porque eu não respeito. Eu
tendo a respeitar qualquer prática oracular que seja feita de maneira responsável, consciente e madura. Qualquer prática. Agora, a preguiça vem do fato de que as pessoas normalmente jogam a polêmica para um lugar muito distante de onde ela deveria estar. Então, ao invés da gente se ocupar de entender o que significa esse tarô terapêutico de fato, a gente fica brigando para dizer quem acha legal, quem não acha legal, quem acha que isso é charlatanice, quem não acha. Ou seja, a gente perde completamente o foco da discussão. Como eu não quero passar por aí, a intenção aqui de falar sobre a questão do tarô terapêutico e explicar é meramente elucidativa. O tarô terapêutico normalmente tem essa denominação porque ele carrega consigo efeitos terapêuticos. Porque a partir da leitura que é feita, pautada na pessoa, que visa esclarecimentos e que pode favorecer o autoconhecimento, ou seja, a pessoa a partir da consulta se enxergar melhor, se entender melhor, se conhecer melhor, elaborar melhor as próprias questões, naturalmente vai ter aí contato com uma prática de efeito terapêutico. Então, o tarô não é terapia, não é psicoterapia, não é psicanálise, mas existe sim a prática do tarô terapêutico e, de novo, não estou aqui para questionar, para invalidar, assim como não faria isso com a via que envolve o tarô preditivo ou o tarô divinatório, tá? São escolhas. Eu não tenho como julgar a escolha de um outro profissional como sendo uma escolha boa ou ruim, porque necessariamente eu estou julgando a partir da minha realidade, né? Leonardo Boff já falava isso, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu estou olhando a partir de mim. Então, não posso julgar a prática do outro profissional porque é diferente da minha. Me sinto ameaçada, então vou xingar ele e vou falar que o que ele faz não é sério. De novo, eu tendo a respeitar qualquer prática oracular que seja feita com seriedade, com respeito, com compromisso, tá? E o tarô, por último, o tarô que a gente chama de orientação e aconselhamento, que é inclusive a via que eu tendo a me aproximar mais. O tarô de aconselhamento e de orientação, o nome acho que é autoexplicativo, já mostra que a gente tende a se concentrar mais no encaminhamento da situação, em orientar, esclarecer, direcionar e aconselhar a partir da carta. Não é um conselho que eu tiro da minha cachola. É um conselho que eu ofereço a partir da minha tiragem. Normalmente métodos ou jogos que permitam que a gente tenha acesso a conselho e orientação para poder passar para a pessoa, né? Agora, já vou adiantar isso. Toda prática oracular tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Toda prática oracular permite que a gente tenha o espaço de orientar, o espaço de divinar, né? O espaço divinatório e sim a possibilidade de obter efeitos terapêuticos. É que provavelmente o profissional tem uma quedinha maior ali por alguma dessas vias e acaba tornando a consulta um espaço que permite um pouco mais daquela possibilidade ao longo da consulta. Então, a minha tendência é enfatizar mais o conselho e a orientação, é dar mais atenção para isso, é usar a comunicação, a relação e a interação nessa direção, né? A pessoa que faz o preditivo vai na direção mais preditiva e a pessoa do terapêutico na direção
do autoconhecimento e do esclarecimento aí que permite efeitos terapêuticos. Então, todas as consultas podem ter um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas provavelmente uma delas tende a se sobressair. Perceba que em nenhuma delas eu disse que o profissional resolve pepino alheio ou que ele toma decisão ou põe o tarô para decidir no lugar do consulente. E assim a gente chega ao terceiro bloco para tentar amarrar o que foi dito nos blocos anteriores, né? Mas acho que o principal aqui é reforçar a importância de a gente, enquanto profissional, esclarecer determinadas questões para quem nos procura e das pessoas que nos procuram tirarem um tempinho também para se informar sobre essas distinções, né? Porque em tempos de redes sociais que tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, às vezes a gente produz conteúdo, aquele conteúdo desaparece num tempo ridiculamente pequeno, e aí a gente acaba não dando conta de reproduzir tudo tantas vezes a ponto de todo mundo, ou pelo menos todas as pessoas que seguem, poderem acessar aquilo. É importante nesse cenário que os clientes, os interessados, os alunos, os curiosos, enfim, que essas pessoas possam também buscar informações com um pouquinho mais de paciência a ponto de esclarecer essas questões. Quer dizer, puxa, eu tô a fim de fazer um jogo de tarô porque eu tô aqui numa dúvida cruel. Será que o tarô resolve isso para mim? Né? E aí procurar figuras importantes ou figuras relevantes que possam te informar, te esclarecer sobre isso, a ponto de você ter condição de entender que o tarô não pode tomar decisão no seu lugar e nem o oraculista deveria permitir esse tipo de dinâmica. Porque a espontaneidade é fundamental para a gente contar e construir a nossa própria história. Imagina que você nasce, imagina que você pudesse nascer com todo o roteiro já escrito da sua vida, né? Que graça teria isso? Que sentido teria isso? Que significado teria isso? Então eu vou nascer, o meu script já está decidido, eu não preciso queimar minha cabeça pensando em caminhos, eu não preciso ter o desgaste de pensar a respeito dos dilemas que surgirem no meu caminho, não preciso, porque se a coisa já está resolvida, maravilha, né? Só vamos seguir em frente. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem coisas na vida que a gente não controla e a gente sabe que tem coisas que dependem de nós. Então, por exemplo, a gente não controla a morte, a gente não controla doenças, a gente não controla o sentimento do outro, a gente não é responsável, por exemplo, por, como a gente fala, eu não sei se ainda se usa esse termo, mas vou usar o termo, a gente não é responsável por tomar um pé na bunda, por exemplo, né? Ainda que, veja bem, ainda tem a gente que pensa que, por exemplo, a mulher que toma um pé na bunda ou que é trocada por outra numa relação, essa mulher cavou isso para si. Porque tem gente que ainda tem coragem de falar esse tipo de coisa, né? Ela foi traída, a pessoa foi traída porque mereceu, né? Então ela cavou esse tipo de situação. Se ela tivesse sido uma esposa melhor, ela não teria sido traída. Isso é uma viagem na maionese gigantesca. Ainda tem gente que pensa assim. Ou vice-versa, né? O cara foi traído porque mereceu, porque era um banana. E você fala, caramba, assim, né? A pessoa já tá passando por um sofrimento razoável, a gente ainda culpa ela por estar passando por isso. Tirando esse tipo de pensamento, que é um pensamento bastante distorcido, absolutamente preguiçoso,
A gente sabe que a gente não é responsável por certas situações na nossa vida. Em contrapartida, tem outras coisas que dependem bastante de nós. Coisas que pedem da gente envolvimento, que pedem da gente consciência e principalmente espontaneidade. Porque é essa espontaneidade que vai construir parte da nossa história, grande parte da nossa história, né? É isso que vai fazer a diferença quando eu tiver com 60 anos de idade, 70 anos de idade, tiver num relacionamento de longa data e poder olhar para a pessoa e falar: eu escolhi estar com você, você escolheu estar comigo. E não meu pai e minha mãe decidiram isso ou o universo resolveu, eu só acatei, né? As nossas escolhas têm um valor significativo na nossa história de vida. E é por conta desse significado, por conta dessa espontaneidade, por conta dessa construção que vai personalizar a minha existência, né, o meu estar no mundo, é por conta disso tudo que o tarô não pode decidir no lugar de ninguém. É óbvio que quando a gente tem uma decisão difícil para tomar, a gente adoraria que alguém viesse e resolvesse o perrengue no nosso lugar, né? Porém, de novo, não dá para você pegar a caneta que você está escrevendo o livro da sua vida e dar para outra pessoa seguir com a escrita, né? Isso é dar um poder absurdo para uma outra pessoa que está num outro lugar, que enxerga a situação de um outro jeito. É por isso que eu digo que um conselho, por exemplo, o conselho de amigo, tem um grande valor, mas é o conselho de alguém que está naquele lugar me enxergando a partir daquele ponto e, consequentemente, aquilo que a pessoa vai falar está atingida da realidade dela, do viés dela, do recorte dela. Às vezes tem conselhos que a gente recebe de amigos que são maravilhosos, mas a gente sabe que aquela pessoa está falando daquele lugar dela, né? O próprio lugar de fala da Djamila Ribeiro, maravilhosa, fala disso, né? Não é o que você fala, é de onde você fala. E tem gente que ainda não entendeu isso, né? Mas lugar de fala é de onde você fala. Então, quando o outro fala sobre a minha realidade, ele está falando de onde ele me vê. Ele não está aqui sentindo como eu estou sentindo, vivendo cada segundo como eu, dentro da minha realidade, carregando a minha história. E é assim que, por exemplo, um conselho a partir da prática oracular dá uma outra perspectiva, porque não sou eu falando o que eu acho, não é o outro buscando achar um caminho a partir do que ele acha. É um sistema oracular que sustenta, no nosso caso, né, de tarô, cartas, imagens que permitem uma interpretação e uma simbolização daquilo que se vive. E a partir dessa interpretação e dessa simbolização, essa pessoa começa a se relacionar de uma maneira diferente, ou mais clara, ou mais consciente com aquilo que ela está lidando, enfrentando, encarando e vivendo. Percebe como é muito delicado a gente ocupar o lugar do outro, vestir a roupa do outro, calçar o sapato do outro e aconselhar a partir do que a gente acha que é esse outro? E mesmo o oráculo não está ali para fazer esse papel, porque a caneta está na mão de cada um de nós. No caso desse consulente, é ele que vai escrever a sua decisão. A decisão que ele tomar, é ele que vai construir, é ele que vai forjar, é ele que vai encampar. A gente não pode fazer isso no lugar da pessoa. E nem seria justo, nem seria correto, nem seria viável. Agora, dá para jogar tarô para entender opções? Claro que dá. Dá para jogar tarô para a gente esclarecer as dúvidas? Claro que dá. Dá para entender essa indecisão? Dá. Dá para quase tudo.
né? Tarô dá para quase tudo, só não dá para viver no seu lugar ou tomar a decisão por você. Isso não é um direito que a gente tem e nem deveria ter, né? É daí que, quando a gente vê anúncio falando no post, resolva a sua vida em tantos dias, resolvo os seus problemas, não resolve. Você pode me ajudar a entender melhor essas questões, mas quem resolve sou eu. Porque se tem tantas coisas na vida que a gente não pode mudar, aquelas que a gente pode, a gente não deveria abrir mão, certo? Gente querida, é isso. Valeu por me ouvir até aqui, ainda mais rouca. Já peço desculpas aí pelas pigarreadas, pelas derrapadas, mas, como eu falei, está aberta a temporada de resfriado sem fim, e aí também não dá para ficar sem trabalhar e falar com vocês por conta disso, certo? Valeu mesmo, nos vemos no próximo episódio. Nos ouvimos, na verdade. Até lá. Tchau, tchau. Muito obrigada por me escutar. Te convido a me seguir aqui no Spotify ou no Instagram, @kelmaziero, para acompanhar meu conteúdo, cursos e propostas com tarô. Até a próxima!